Maria era tão nova que dá até pra gente dizer que ela era adolescente, tipo, tinha a nossa idade, até mais nova, assim. Deus nunca vai colocar alguma coisa pra gente e a gente é obrigado a aceitar, não. Ele sempre vai pedir antes, igual ele pediu pra Maria. Eu fico pensando assim, que na mente dela ela devia estar, tipo, numa batalha com Deus. Eu não sei, né? É o que eu penso. Mas ela devia estar numa batalha com Deus porque ela também era pecadora. Verdade. Então, ela com certeza tinha essas dúvidas, esse questionamento. Então Jesus, ele é ao contrário de todos os reis que já tiveram aqui nessa terra. Ele não é como muitas pessoas pregam, como muitas pessoas pensam, que é um Deus que se importa mais com sua lei do que com seu povo. Não é assim que funciona com Deus. Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais um ManaCast. Eu sou o Samir. Eu sou o Eduardo. E como vocês sabem, Edu já participou aqui de outros podcasts com a gente, de um Manatim, do ManaCast também. Ele deu uma sumidinha, mas agora tá de volta pra gravar mais a temporada com a gente. E como todos os podcasts, a gente tá com uma convidada muito mais que especial, né? Ela é, pra vocês que não sabem, óbvio que vocês não sabem, né? Vocês não estão aqui com a gente. Mas ela é inédita aqui. Daqui a pouco, ela tá gravando 10, 15, Não, tá indo nos 20. próximos já. Não, agora a primeira já tá vez... pros próximos já. já. Primeira vez de muitas. Daqui a pouco tá que nem tio Ângelo aí, pastor Dudu, vindo pra 10 de vez logo. Sempre. Mas com vocês, recebeu com muitas palmas, junto com a gente, Sofia! Oi, gente! É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite de estar aqui participando do Maná. E que Deus abençoe esse episódio. Amém. Amém. O nosso tema, como você sabe, o nosso tema principal dessa temporada é falar sobre missão. E a nossa história de hoje é, de certa forma, uma das maiores missões que já foram passadas para alguém aqui da Terra. É a história de Maria, a mãe de Jesus. Eu queria que você, Sofia, falasse um pouco do que você acha, o que você acha dessa história aí de Maria. É muito interessante. Então, foi dada a Maria uma grande responsabilidade, né? Ser mãe, conceber o Salvador do mundo. E sobre ela, com certeza, ela deve ter ficado, meu Deus, como assim? Eu vou conceder luz ao Salvador, eu vou trazer o Salvador, eu vou gerar o Salvador. Então, foi uma grande responsabilidade dada por Deus a Maria. É verdade. O Espírito Santo chega assim aqui, do nada, pra Maria e fala, você vai conceder o Messias, o Salvador da Terra, e é isso, a missão é sua. Só que não foi só isso. Pode falar, Edu. Não, imagina um dia você tá de boa, não se casou ainda, é nova, do nada chega um anjo e você fala, você vai conceder o Salvador desse mundo. E vale ressaltar que Maria era tão nova que dá até pra gente dizer que ela era adolescente, tipo, tinha a nossa idade, até mais nova, assim. Antigamente, ter filho mais novo era algo mais acessível, assim, algo mais comum, mas de qualquer forma ela era muito nova e ela não era casada ainda. Então imagina, você do nada engravidar sem ser casada e com seu marido do lado. Como é que era essa história? E uma coisa muito importante é que não foi só o Espírito Santo que chegou e falou assim, você vai ter o filho, ter o filho. Não. Ele perguntou a ela. Ele perguntou, você quer ter o filho? Não foi, Edu? Perguntou. Isso, inclusive, é uma coisa que reflete muito na missão. Porque a gente é chamado, só que a gente tem que aceitar. Deus nunca vai colocar alguma coisa pra gente e a gente é obrigado a aceitar, não. Ele sempre vai pedir antes, igual ele pediu pra Maria. E igual tá no título da lição, ela foi serva do Senhor. Ela falou que queria ser serva dele. Exatamente, até porque o Senhor não nos criou para sermos robôs. A gente é cristão, mas a gente tem a escolha de seguir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer ou não. E é como Maria, ela no versículo 31 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, diz que o anjo Gabriel apareceu para Maria, né, e disse assim, você ficará grávida e dará à luz a um filho, a qual chamará pelo nome de Jesus. Este será chamado de Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E aí Maria, quando ela foi se comunicar com o anjo, né, ela perguntou, como que vai ser isso? Como é que vai funcionar? Sim. Mas aí depois ela pegou e falou, então, que seja feita na vida da tua serva aquilo que o Senhor quiser. E é isso que a gente deve responder quando Deus nos chamar, né? Que seja feita a sua vontade na nossa vida. Assim. Ela literalmente entregou a vida dela pra
pra Cristo, né? Verdade. Ela entregou a vida dela e, principalmente, eu fico imaginando assim, como é que ela deve ter ficado. Imagina, ela sabe que aquele era o Messias. Primeiro, ela vê tudo que ele passou. Era o filho dela, pô. Se hoje em dia a gente criança, a gente dá uma topada, nossa mãe, meu Deus, meu filho, já chora, já... Imagina... Fica desespero já. Pois é, imagina a Maria, sabendo que o filho dela era o salvador de todos, inclusive dela própria, e sendo o filho dela, como é que ela deve ter se sentido com tantas tentações, todas as dificuldades que Jesus passou, e principalmente, como é que deve ter sido esse processo de educação É verdade. do filho dela, né, de Jesus. É algo muito interessante que a gente vale pensar, assim, vale estudar mais e ver como é que eu fico pensando como é que eu faria. Se eu fosse Maria, se eu fosse José, por exemplo, como é que eu faria sabendo que meu filho é o salvador do mundo? Eu ficaria, meu Deus, eu não vou botar esse menino pra trabalhar, não. Eu não vou botar ele pra ir pra marcenaria comigo, não. Eu vou deixar ele em casa lá, tomando um suquinho, comendo um pãozinho, porque senão não pode. Imagina acontecer alguma coisa. Eu ia ficar com medo. Precisa destacar uma coisa aqui. Era do caráter de Maria a humildade. Sim. Então, ela era uma pessoa muito humilde. E isso foi o que ajudou na educação de Jesus. Uma coisa que a gente pode levar em conta também era o pensamento da época, que o Salvador seria um rei, Sim. que ele É ia verdade. fazer tudo. Então, você trataria, no nosso pensamento hoje em dia, trataria ele como o reizinho, sabe? A pessoa que tá ali pra ser cuidada, pra ser mimada. Mauricinho, em outras É, palavras. é. A verdade é que a história de Maria é um verdadeiro exemplo de fé e obediência a Cristo, né? Submissão E Deus... também. Oi? Submissão também. Exatamente. Ótima colocação. E Deus chama a gente o tempo todo a levar esse exemplo com a gente, sabe? A gente pode, a todo momento, entregar nossa vida para Jesus, para ele fazer o que ele quiser conosco e nos transformar por inteiro. E aí a gente pensa, nossa, mas Maria sofreu tanto, né? Nessa criação de Jesus, vendo tudo que Jesus passou, ela sofreu tanto. Eu não sei se eu aguentaria, mas ela aguentou porque ela se prostrou aos pés de Cristo. Ela entregou a vida dela a Jesus, a Deus, e fez tudo o que ele pedia, tudo o que ele mandava, e ele o guiou naquele momento. Isso é o mais importante, e a gente deve levar isso em consideração a nossa vida também. Com toda certeza. Quando nós somos chamados por Deus, o que ele quer de nós é a total submissão, como eu falei, de Maria, a total fé e a total obediência e também humildade, que vem Sim. acima de todas as coisas. Porque se a gente não for humilde, não vai ter como a gente viver aquilo que Deus tem planejado para nós. Sim. Imagina se acontecesse como eles imaginavam, né? Se Jesus chegasse lá, boladão, fortão, nascesse já com 10 quilos de puro músculo, milionário, rei de tudo que existisse. Sai quebrando tudo Sai já. mandando em tudo, imagina. E não ia ser Jesus. É verdade. Eu realmente não consigo imaginar Jesus nascendo de outra maneira. Inclusive, vale a gente pensar como é que Maria deve ter se sentido. Eu quero fazer essa pergunta pra você. Como você acha que Maria se sentiu no momento em que Jesus fosse nascer? Aquela confusão toda, aquela correria. E além do mais, Jesus nasceu dentro de uma manjedoura no estábulo onde os animais viviam. Com certeza tinha um bocado de porco, de galinha, tava tudo sujo. E o Salvador de todos, o Messias, nasceu naquele lugar. Como é que você acha que Maria se sentiu? Então, na minha concepção, temos a certeza de que se Maria pudesse, ela, como que eu posso dizer? Jesus nasceria num lugar melhor, Sim. sabe? Num lugar mais limpo. Mas, como a estrutura que estava, a situação em que se encontrava, não dava, ela confiou nos planos do Senhor e se sentiu feliz, né? Se sentiu feliz e realizada ao dar à luz a Jesus. Eu fico pensando, hoje em dia a gente com coisa tão besta, assim, coisa pífia, a gente pensa, não aconteceu o que eu queria, Deus me abandonou, Deus não quer mais saber de mim. Imagine Maria, eu fico pensando assim, que na mente dela ela devia estar, tipo, numa batalha com Deus, eu não sei, né, é o que eu penso, mas ela devia estar numa batalha com Deus porque ela também era pecadora. Verdade. Então, ela com certeza tinha essas dúvidas, esses questionamentos e também, com certeza ela deveria ter esse pensamento que nem a gente tem hoje em dia, porque ela também era pecadora. Mas naquele momento eu penso que, tipo,
É a minha concepção, o que eu acho que aconteceu. Ela devia estar na cabeça dela pensando, Deus, como assim? O Senhor mandou seu filho aqui pra terra, o Messias, que vai salvar o mundo, e o Senhor não tá dando nenhum lugar decente pra ele nascer? Como assim? Eu fiz tudo o que o Senhor queria, eu aceitei, eu sou servo do Senhor, eu entreguei a minha vida ao Senhor, mas o Senhor não tá me dando nenhuma condição de gerir o seu filho, o Salvador da Terra, Num lugar melhor. num lugar melhor. E também vale lembrar que o parto também é muito complicado. A gente pensa só no sentido de, tipo, Jesus nasceu em uma manjedoura, Jesus nasceu em um lugar ruim. Mas imagina Maria sentindo uma dor retada, Sofreu um muito. lugar ruim, um lugar sujo, lugar que não cheio era de bactéria, um preparado. lugar que não era preparado, na correria retada, o estresse que ela estava sentindo. Deve ter sido muito estressante e desesperador naquele momento. Ela também poderia ter se sentido decepcionada, né? Eu poderia ter feito melhor, Jesus poderia Sim. ter nascido num lugar melhor. Mas é isso, Deus sabe de todas as coisas. E se Jesus ele nasceu ali, naquela situação, naquele cenário, é para mostrar, como eu falei, a questão da humildade. Humildade. E com o foco da temporada, que é missão, a gente tem uma dinâmica muito especial, um quadro muito especial, que a gente vai fazer com você aqui agora. A gente vai pedir pra você escolher não, no caso, né? Sortear um número que tiver aí dentro, e com base nesse número a gente vai fazer uma dinâmica é basicamente uma pergunta e resposta que você vai responder para nós nesse momento. Pode escolher o número aí, sortear. 3. Número 3. Número 3. Vamos lá, então. Você escolhe ter muito tempo, mas poucos recursos, ou muitos recursos, mas pouco tempo? Isso no sentido de missão, tá? A primeira... Você pode repetir, por favor? Claro. Ter muito tempo, mas poucos recursos, ou muitos recursos, mas pouco tempo? Muito tempo e poucos recursos. Porque Jesus ele já está às portas, todo mundo sabe disso. E a gente precisa, em todo lugar que nós formos, levar a palavra, levar o evangelho. Então, quanto mais tempo, melhor. E os recursos, deixa que Deus abençoa, ele vai verdade. preparando tudo. Ele vai provendo. Exatamente. É verdade. Isso gostei. Eu acho que eu tinha É uma pensado boa por outra. resposta. É uma ótima resposta. Eu tinha pensado por outro prisma. Mas agora, com essa resposta, eu acho que eu também preferiria mais tempo e menos recursos. né? Eu tinha pensado que com mais recursos e pouco tempo, eu ia conseguir deixar alguma coisa ali, mesmo passando rápido, sabe? Sim. Só que essa resposta acaba sendo até melhor porque mostra realmente que você confia que tudo vai dar certo, mesmo não tendo o que pode ser necessário. assim. Quando ele nos chama, não importa como, Sim. mas a gente tem que ter a certeza de que ele vai na nossa frente e tudo que for necessário, ele vai nos dar. Então a gente não precisa se preocupar com nada. E vale pensar também. Vale pensar não, né? A gente tem que pensar também que Jesus basta. É A verdade. gente não precisa, sei lá, entregar um kit de Bíblia pro irmão lá da missão. Construir uma igreja para o pessoal se converter. Não. A gente tem que apresentar a Cristo e deixar que o Espírito Santo trabalhe, né? Deixar que Deus entre no coração de cada pessoa. Vale também, obviamente, que a pessoa aceite a Cristo, mas nosso trabalho é espalhar o evangelho a todas as pessoas. Verdade. E realmente recursos podem ajudar a gente, com certeza, mas Não é mais importante. Não, exatamente, não é o mais importante. A gente tira exemplo do apóstolo Paulo. Paulo era uma pessoa que não tinha muitos recursos, Sim. mas que andava de um lado para o outro, pregando o evangelho e não se apegando a nada. Ele disse, eu não lembro se foi em Romanos, mas ele disse, Senhor, a tua graça é o que me basta. Então é a graça de Deus que nos basta. Até porque Deus sabe de todas as coisas, né? É verdade. Ele planeja sempre, ele já sabe o que vai acontecer. Se der certo, Deu. Se não deu, não deu. E, gente, não é planejado, tá? Mas eu tô falando não é planejado esse número que ela pegou, essa pergunta que a gente fez aqui agora. Mas a gente tá falando o tempo todo da história de Maria, como exemplo que você disse que ela era humilde. Que recurso que ela tinha, pelo amor de Deus? Verdade. Ela não tinha recurso algum e eu penso que ela tinha muito menos psicológico pra aceitar tudo aquilo, pra conceber tudo aquilo. Porque um filho normal já é algo muito complicado e algo que é muito difícil pra uma mulher. Pra um pai também, mas principalmente pra mulher. Imagina ela tá concebendo o Salvador do mundo sem recurso. Ela deve ter ficado muito decepcionada, como você disse, Com toda Sofia. certeza. De pensar,
caraca, eu poderia ter feito algo melhor, né? Ele é o salvador de todos, meu salvador, e ele tá nascendo num lugar tão pobrinho, uma coisa assim tão ruim, mas é isso que Deus quer mostrar pra gente, a humildade, a simplicidade, e mostrar também que ele não é esse Ditador. Que exatamente, Tirano também. esse tirano que manda em tudo, ele é rei dos reis, ele é pai dos pais, ele é Médico dos médicos. ele é médico dos médicos, mestre dos mestres, ele é o maior de todos, mas mesmo assim, ele é simples e é humilde. Ele se pôs no mesmo nível que a gente. Exatamente. Nasceu de uma mãe igual a nossa mãe, pecadora, falha, humilde, e mesmo assim, fez tudo o que ele fez para nos salvar. E está conosco até hoje. Uma coisa muito interessante que eu tava lendo, eu li hoje, na verdade foi ontem, que diz o seguinte: Jesus, ele veio para ser um tipo diferente de herói. Seu estilo de liderança foi predito nas profecias de um servo sofredor. E seu reino devia ser o reino de paz. Então Jesus, ele é ao contrário de todos os reis que já tiveram aqui nessa terra, sabe? Jesus, ele é simples, ele é manso, ele é humilde, ele não é como muitas pessoas pregam, como muitas pessoas pensam, que é um Deus que se importa mais com sua lei do que com seu povo. Não é assim que funciona com Deus. É verdade. E é isso que ele mostra tanto hoje em dia como antigamente, né? Inclusive, na própria história de Maria, ele mostra que ele se importa mais com o seu povo do que com as leis, com as regras, com as coisas que ele manda. Porque se fosse assim, ele botaria, obviamente, Jesus para nascer em um rei, uma rico que tivesse, para mandar em todo mundo, e a gente não teria o livre-arbítrio no sentido de, tipo, Jesus ia mandar na gente, ele ia ser soberano, ele ia ser rei. Obviamente, ele, rei, Jesus, com a sabedoria que ele tinha, com o Espírito Santo dentro dele, ele ia dominar tudo e ia ser o rei dos reis, como ele já é. Uhum. Mas, na época, ele provavelmente se tornaria a maior de todas as nações daquela época, né? Mas não é isso que Deus quer. Ele não quer ser ditador, ele não quer mandar. Ele quer a gente, ele quer o nosso coração, ele quer que a gente se prostre, que a gente se entregue como Maria se entregou, para que a gente seja servo e fiel a ele como a gente tem que ser. A todo tempo. Todo tempo. Infelizmente, nosso podcast está acabando. Cadê? Mas em mais por aí, galera. Se preparem. Sofia vai aparecer aqui muito mais vezes, como a gente falou no Com fé em início. Deus. Edu Amém. também vai aparecer. Então, eu queria pedir só para você fazer uma oração pra gente finalizar. Claro. Pode ser? Amém. Bondoso Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais um maná. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue abençoando as nossas vidas e a vida de cada pessoa aqui que assistiu. Que possamos ser servos do Senhor, assim como Maria foi. Que possamos nos lançar, Pai, na Tua presença e que possamos cada dia mais e mais estarmos cheios do Espírito Santo. Amém. E levarmos o Evangelho aonde formos. Amém. Que o Senhor nos ensine e nos ajude a sermos pessoas humildes. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Então foi isso, galera. Um beijo. Não se esqueça de seguir no Instagram, não só no nosso, Exatamente. mas também no da Sofia. Pode deixar arroba aí. Qual é a sua arroba, Sofia? @_Sofia ARJ. Pronto. Sigam lá, galera. Sigam a Sofia, sigam a gente. Sigam a ULB. E é isso. Um beijo. Até o Até. próximo Tchau. episódio. Tchau.